Os problemas aos quais você está passando são apenas uma forma de Deus te dar livramento. Os seus problemas, eles não são eternos, eles não são permanentes. Eles são apenas um meio, um mecanismo que Deus está utilizando para te livrar da morte, para te livrar de dias ruins lá na frente, lá no futuro, lá onde ainda você não chegou e lá onde você ainda não entende. Mas quando chegar esse dia, você vai olhar para trás, vai lembrar do dia de hoje e vai entender o que Deus estava fazendo, por que Ele permitiu você passar pelo que você está passando. Você crê nisso, minha irmã? Você crê nisso, meu irmão? Existem situações nas nossas vidas que não são para a morte, que não são para a nossa destruição, mas são para preservar as nossas vidas diante de coisas que ainda vão acontecer. Eu quero hoje meditar em cima de uma palavra, nós vamos também orar baseado nela, abençoando a sua vida, mostrando para você algo que realmente é muito espiritual do ponto de vista de discernimento. Nós cristãos precisamos ter esse discernimento espiritual para entendermos determinadas situações e circunstâncias das nossas vidas as quais nós estamos passando. Então, fique aqui conosco, nós vamos orar no final, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa, e declarar tudo aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se ainda não está inscrito, nos ajude, inscreva-se aí clicando no botão inscrever-se e aí depois você aperta aí no sininho e ativa todas as notificações para que você receba sempre que um novo vídeo, uma nova publicação for colocada aqui no YouTube. É muito importante também que você nos ajude compartilhando essa mensagem. Se essa mensagem ela fizer sentido para você, se falar o seu coração, peço que ao final dela você compartilhe também, pelo menos aí com 3, 5 pessoas ou com alguns grupos, para que ela possa abençoar a vida de tantas outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Bom, nós vamos falar então um pouquinho sobre situações, sobre circunstâncias que acontecem na sua vida. Pode ser que você esteja passando justamente por isso, por um desses momentos, e você não entenda por que Deus está permitindo eu passar por tamanho sofrimento, por tamanha prova, por que eu estou passando privações, desconfortos, por que eu estou passando tantas lutas na minha vida, sendo que sou uma mulher, sendo que sou um homem que busca ao Senhor de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Talvez você lembre da história de José do Egito, filho de Jacó. Essa história, ela é uma história muito interessante ali no Antigo Testamento, conta a história desse homem que foi um grande administrador de Faraó. Depois de Faraó, José realmente era quem mandava ali na região, quem mandava na economia, quem organizava financeiramente aquela região. E José ele passou por maus bocados na sua vida, por maus bocados mesmo. José ele foi vendido pelos seus irmãos. Antes de ser vendido, na verdade, eles planejaram matar José, planejaram deixar José em um buraco ali no deserto para que ele morresse. Depois, num segundo momento, mudaram de ideia, resolveram vender José como escravo. E aí José foi vendido, foi quando ele chegou então até o Egito, onde ele foi vendido ali como escravo. Foi vendido para um centurião, um guarda, próximo de Faraó, alguém que fazia a segurança de Faraó ali
né, mais próximo pessoalmente. E José, ele passou ali por um momento num primeiro momento de muita ascensão, de muita bonança, né, na casa desse centurião, porque José ele já conseguia administrar aquela propriedade, fazer aquela propriedade prosperar, porém vieram problemas, né, com a esposa do centurião, que se ofereceu para José. José não quis conversa com ela, depois ele foi jogado na prisão, né, e ele na prisão ele começou a interpretar sonhos, um outro dom ali que ele tinha, e foi quando ele interpretou um sonho de Faraó, né, então passou a ser alguém próximo de Faraó e ascender a essa posição, né, de administrador, sendo o segundo maior do Egito. Ele só ficava realmente abaixo de Faraó. E o tempo passou, os anos se passaram e José ele reencontrou os seus irmãos. E essa passagem que nós vamos ler agora trata desse reencontro, desse momento onde José se revela, né, para os seus irmãos e ele diz quem ele é. Esse texto está lá no capítulo 45 de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Lá diz o seguinte: Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar-lhe a vida. Olha só o que José fala aqui no versículo 5. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar-lhes a vida. Uma história profunda, uma história interessante, uma história que fala ao nosso coração de muitas maneiras, mas hoje eu quero abrir aqui um parênteses, né? Eu quero aqui trazer uma lupa em cima dessa passagem, porque talvez você esteja passando por uma situação parecida com a de José, né? Talvez não na mesma proporção com que José enfrentou os problemas, talvez pior, né? Talvez até pior do que José, e você esteja se questionando nesse momento, né? Por que de tudo isso? Onde está Deus que não o livrou, que não o protegeu, que não guardou a sua vida? Então vamos recapitular aqui. José, ele era uma pessoa abençoada, né? Irmão de muitos filhos, ali de uma família grande, muito bem quisto pelo pai, pela família, enfim, tinha uma vida tranquila. E num determinado momento da sua vida, ele simplesmente foi taxado como um alvo, né, pelos seus irmãos, para que a sua vida fosse extirpada, né, fosse extinguida, e ele parasse então de viver ali entre os irmãos. É realmente um ato, né, um planejamento diabólico, né, onde os irmãos planejam tirar a vida do próprio irmão, enfim. Então já começa aí as dores na vida de José, né? Ser rejeitado pelos irmãos, sofrer um atentado por eles, ser deixado para trás, ser colocado em um buraco para morrer, depois ser vendido como escravo. Então, imagine só como estavam as emoções de José. Completamente destruído, completamente desfalecido, né? Completamente indignado com tudo isso que estava acontecendo. E provavelmente você esteja vivendo algo parecido, você também esteja
indignado com algumas pessoas ou com algumas situações, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja entre amigos, né? Pessoas que de repente te apunhalaram pelas costas, pessoas que colocaram um alvo em você, que setaram todos os mísseis para a sua vida a fim de te derrubar, de te destruir, né? De te desqualificar perante outras pessoas, perante a sociedade. Então, realmente é um momento de muita dor, de muita angústia, né? De muita aflição. Passado esse primeiro momento, José ele acaba, no meio desse sofrimento, conseguindo ascender na sua vida, né? Ascender socialmente, financeiramente, né? Enquanto gestor, enquanto administrador, mas ainda assim a vida de José não foi fácil, né? Mesmo ali sendo um escravo, né? Um escravo de dentro de casa, um escravo administrador, um escravo, né, que tinha regalias perante outros tipos de escravo, né? Josué ele ainda sofreu, sendo um homem totalmente honesto e um homem, né, temente ali a Deus, ele sofreu, né, tendo que ir para a prisão, né? Então ele vai para a prisão do Egito, mas ali na prisão ele consegue reverter o quadro, né, fazendo amizade ali com o carcereiro, né, organizando ali o dia a dia dos prisioneiros, enfim. Então, Josué ele é especialista em transformar situações difíceis, né, em situações confortáveis. Realmente é um grande exemplo para a sua vida, para a minha vida, né, daquele que sabe contornar situações. E nessa passagem que nós acabamos de ler, nesse momento em que ele encontra os irmãos, eu confesso a você, né, que José, se fosse uma outra pessoa, ou se o seu coração estivesse contaminado pelo ódio, aqui ele poderia ter sumariamente mandado executar ali os seus irmãos, né? Ele poderia ter simplesmente mandado enforcá-los, matá-los, enfim. Ele poderia ter dado um fim e ter usufruído de uma vingança. De uma vingança humana, é claro, né? De uma vingança humana, mas ele teria essa justiça feita, né, pelas próprias mãos, né? E José ele tinha uma bagagem emocional carregada, então não era difícil disso acontecer, né? De realmente ele despejar ali nesse momento de reencontro a sua ira, de falar para os irmãos tudo que ele padeceu, tudo que ele perdeu durante esse período, né? Tudo que ele sofreu, enfim, e que agora eles pagariam, né, essa conta. Mas o que me chama aqui a atenção nessa passagem, na vida de José, é a maneira com que ele entende todo esse processo no nível espiritual. Eu falei aqui para vocês o que seria uma condição humana, mas a Bíblia ela nos traz a visão espiritual, o discernimento espiritual que José teve diante dessa situação. E quando ele se revela aos irmãos, quando ele revela a sua identidade, e ele diz que ele é José, né, ali o filho de Jacó, o seu irmão deles, ele fala assim, olha, vocês fiquem tranquilos, porque com certeza o pavor bateu ali no meio dos irmãos. Os irmãos provavelmente pensaram, agora é a nossa vez, José agora é muito poderoso, né, aqui no Egito, então o que ele mandar fazer com a gente aqui vai acontecer, ele vai nos matar, ele vai se vingar. Então essa angústia agora ela mudou, né? Ela foi ali para o coração dos seus irmãos. E José, ele, sabendo disso, ele falou, olha, vocês tenham calma, vocês fiquem tranquilos, não fiquem brigando agora, nem se acusando de quem que foi a ideia, se deveria ter feito ou não feito, ou seja, já aconteceu, mas eu quero lhes dizer uma coisa, que tudo isso aconteceu, Deus permitiu que acontecesse para que as suas vidas fossem preservadas. Olha só o grau de intimidade, né, que José tinha com Deus, e o entendimento que ele tinha, e a capacidade de perdão que ele tinha no seu coração.
Ele não apenas perdoou seus irmãos, como ele entendeu que o propósito de tudo isso ter acontecido era para que a vida da sua família fosse preservada. Uma vez que havia uma profecia, né? E eles já estavam vivendo esse momento onde haveria ali pelo menos 7 anos de seca, né, no Egito. Então, onde não iria se plantar nada, não iria dar nada porque não tinha água. E o Egito, por ser uma região muito rica, muito próspera, né, eles acumulavam muitos cereais, né, muitos mantimentos, muitos alimentos para poder suportar esse período de seca. Então esse foi o entendimento de José, ou seja, que Deus permitiu que ele chegasse a essa posição, né, uma posição de honra ali no reino egípcio, né, para que ele pudesse estender a mão para a sua família, né, para que ele pudesse preservar a vida da sua família e a sua família pudesse passar, né, durante esses anos de escassez ali no Egito e em toda a região. Então, minha irmã, então, meu irmão, saiba que a dor que você está sentindo nesse momento, os problemas que você está vivendo nesse momento, não são irrelevantes, né? Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que talvez você esteja pensando diferente de José, talvez você esteja pensando em vingança, talvez você esteja pensando, né, em fazer algo diferente. Mas o Senhor fala com você no dia de hoje que você precisa entender que tudo isso que está acontecendo é um plano de Deus na tua vida, é um plano de Deus na vida até mesmo de outras pessoas, né, que são próximas a você, né? Por mais que você não entenda nesse momento, por mais que você não aceite nesse momento as circunstâncias às quais você se encontra, isso é humanamente explicável, é normal. Mas do campo espiritual, do ponto de vista celestial, você precisa ter o discernimento do Espírito Santo, né? Discernindo esse momento que você está passando, para que lá na frente, né, quando houver um momento certo, correto, onde as coisas serão resolvidas, serão postas às claras, você possa entender que tudo isso que você está passando é da vontade de Deus, é porque Deus está permitindo, né, para promover algo maior em você ou através de você. Então, creia nessa palavra, receba essa palavra, né, tome posse dela, ore ao Senhor para que o quanto antes tudo isso possa passar, né? Mas tira do seu coração toda mágoa, toda mácula que você esteja carregando, todo sentimento de vingança, né? Ou até mesmo sentimentos que vão contra o nosso Senhor. Então tira do teu coração. Faça como José, transforme as situações difíceis em situações abençoadoras. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Amém? Nós vamos orar então em cima dessa palavra. Eu quero pedir que você esteja nesse momento concentrado, né, recebendo essa oração, se fortalecendo na palavra do Senhor, para que você não perca a sua bênção, para que você não perca o foco, independente das barreiras que estão se levantando. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, porque entendemos, Senhor, que apesar das dificuldades, apesar das batalhas, apesar das lutas, o Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem guarda o nosso coração. O Senhor é quem guarda a nossa mente, o Senhor é quem guarda o nosso espírito. O Senhor é quem produz vida onde não há vida, Pai. O Senhor é aquele que produz livramento onde não existe livramento. O Senhor é aquele que provê a cura onde ainda não existe o antídoto. O Senhor é aquele que faz mais, muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos e do que nós precisamos. O Senhor vai além, porque o Senhor é um Pai galardoador.
Então eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar sobre a vida da minha irmã e do meu irmão, trazendo refrigério para a sua vida, para o seu coração, nesse momento de luta, nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldades, onde ele não entende o porquê de estar passando por tudo isso, onde ele não entende o porquê das lutas, né, das circunstâncias estarem contra ele, contra a vida dele, mas que em breve o Senhor possa revelar os propósitos celestiais, o propósito que está no coração do Senhor e que os olhos humanos só conseguem ver, Deus, quando o Senhor revela. Então, que o Senhor revele na vida do meu irmão, da minha irmã, na hora certa, no momento certo, o porquê de tudo isso, o porquê do sofrimento, da angústia, da aflição, das lutas, e que ele possa regozijar-se no Senhor, celebrando a vitória, celebrando a reconstituição, a restauração, celebrando o tempo novo que há de vir, ciclos novos, onde o sopro do teu Santo Espírito, ele afasta todo mal e ele traz coisas boas, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja prosperidade sobre a vida do meu irmão, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Se você crê nessa palavra, tome posse dela, né? Coloque aí nos comentários, né? Eu creio, eu vou dar a volta por cima, né? Coloque, eu vou dar a volta por cima, né? Com Jesus você é mais que vencedor, você vai sair dessa situação, né? Já está saindo em nome de Jesus e você vai poder celebrar, assim como José, né, celebrou. Todos os seus problemas do passado se tornaram em bênção. José pôde trazer o seu pai para a região do Egito, pôde deixar os seus irmãos ali vivendo próximo a ele, com toda a abundância, usufruindo de tudo o que havia de melhor no Egito. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.